Boa noite, pessoal do Orbital. Aqui o pessoal aí de Maringá e região que está assistindo, né, esse vídeo. O pessoal aí que está nesse fórum de planejamento. E a gente sabe a importância de se planejar, porque se eu não consigo colocar justamente um norte ou traçar um objetivo, é muito difícil você alcançar algo. Então é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo de planejamento. Bom, falar um pouquinho da TI Flux. A TI Flux é um SaaS para fluxo de serviço, ou seja, existem várias solicitações de atendimento que chegam para as empresas, seja pelo saque, seja pelo financeiro, seja pelo RH, ou seja pela TI. E o TI Flux ele centraliza as solicitações de 6 formas diferentes para que esses atendimentos ou essas solicitações de atendimento sejam realizadas. E o TI Flux se focou na área de TI nesse ano de 2018, sabendo que tínhamos um mercado justamente para outras áreas, mas o foco foi em TI. Então planejar o foco já é uma dica importante, porque você consegue nichar e fazer com que a validação do seu negócio, através desse planejamento que você vai estruturar, seja muito mais assertivo e encontre as respostas muito mais fácil. Se tiver que pivotar, mudar de área, mudar de proposta de valor, isso tudo fica mais tangível e mais rápido. Então, como a máxima diz, faça rápido, erre rápido e aprenda rápido. Então, fica aí a dica um pouquinho do que o TI Flux faz. Num Pitch Elevator essa é a descrição, e a gente sabe que tanto prestadores de serviço de TI, software house e qualquer empresa que tem um TI interno pode utilizar o TI Flux para fazer a gestão das solicitações de atendimento que os usuários demandam. Também é possível e é utilizado, como eu comentei, por demais áreas. Uma outra pergunta que foi nos feito é: há quanto tempo faz que houveram pivôs e como foram? Bom, o pivotar ou mudar a estratégia, ela sempre acontece, seja pequena, numa estratégia de marketing ou de um teste de marketing, ou até num pivô maior, que é o modelo de negócio e o propósito da empresa. Então, ter um propósito bem definido é fundamental. E se tiver que pivotar esse propósito, significa que você está mudando muitas coisas. Pode ser persona, pode ser o produto, pode ser uma série de coisas, e isso tem que ficar muito claro para todos. E quanto antes e quanto mais early for esses trabalhos de analisar se está indo correto ou não e fazer esse pivô, menos dinheiro você vai gastar. E a gente vê que muitas das startups ficam apegadas com a sua ideia, apegadas com aquilo que você acha que é a proposta de valor e o que vai ajudar a dor de alguém. Mas aí fica outra máxima que você deve se perguntar: você está desenvolvendo algo para uma dor que é nice to have ou must to have? Você está resolvendo a dor de uma dor de cabeça que você pode segurar e passar, ou você está resolvendo uma dor de dente que está insuportável e que você pagaria qualquer coisa para resolver aquela dor? Então fica essa dica justamente para ver se esse negócio que você está estruturando, que está planejando, que está montando, está alinhado com aquilo que o mercado de fato precisa. Bom, como foram os planejamentos até alcançar o ponto de tração da empresa? Nós estamos começando a tracionar. A gente, no ano passado, começou então em janeiro com Settler Adopter. Em 2016 e 2017 a gente fez um trabalho de validação, mais em 2017. Em 2016 a gente começou a rascunhar algumas coisas, ter algum norte, até porque uma das coisas que é bem importante é o background e a experiência das pessoas, mas não a ponto de que essas experiências deixam a pessoa cega e cética a ouvir o que o mercado nesse momento está vivendo. Tem gente que tem experiência de 20, 30 anos, que hoje do modelo e a forma com que é feito já não serve mais e acaba atrapalhando mais do que ajudando. Então, focar em realmente você fazer esse processo de validação é importante. E aí, nessa validação que a gente fez, pegamos Settler Adopters,
e pagante, e aí fica a dica do livro de 4 Step do Epiphany, que foi onde mudou o meu mindset. Então, hoje em português é fácil para vocês lerem esse livro, que é do sonho à realização em 4 passos, do Steve Blank, e aí onde que ele me ensinou como fazer esse processo de validação, porque se no passado a gente não validou, achávamos que tínhamos certeza daquilo que estávamos construindo, investimos aí R$1,5 milhão e jogamos fora, e tivemos que começar novamente todo o processo. E quando eu digo isso, eu digo de uma outra startup que eu comecei em 2012 e vendi ela em 2016. E aí depois de 2016 eu comecei todo um processo já sabido, ou já de conhecimento, a fazer o Tayflux, que hoje é a startup que eu toco. Então, voltando a esse ponto do planejamento, que eu ainda não respondi, a gente fez então a atração de 7 Early Adopters e finalizamos o ano com 101 clientes pagantes. Note-se que os 7 Early Adopters pagavam, porque se você tem Early Adopter que está recebendo de graça para poder te ajudar, ele acaba não se engajando e não lhe ajudando. Então você tem que cobrar e de fato tem que resolver uma dor para ele. Então esse processo de planejamento do ano de 2018 foi muito importante. Por quê? Porque a gente sentou em dezembro, a gente estruturou a missão, a visão, os valores, a gente se preocupou qual seria a cultura que a empresa ia ter desde o day one, justamente por quê? Porque as pessoas que viriam trabalhar no time hoje são 15 pessoas. Naquela época, em janeiro, nós estávamos ali com 5 pessoas, então tinha os 4 founders mais 2 pessoas, então nós éramos em 7 pessoas, e aí todo esse processo foi estruturado de uma forma com que foi muito assertiva, até pela quantidade de conteúdo e a experiência que a gente teve do ecossistema local que nos ajudou. Então, fazer o planejamento, não só financeiro, mas planejamento de mercado, o planejamento do que você vai validar, do que você vai testar. Por exemplo, em marketing, nunca teste mais do que 2 coisas e tenha métrica de tudo. Ou seja, não adianta você planejar e você não acompanhar diariamente, semanalmente e mensalmente, fazendo reuniões semanais. Então essa é algo bacana do que nós planejamos. Nós planejamos o ano, depois o trimestre, depois o mês, depois a semana, e dessa semana nós criamos tarefas para cada dia. E toda segunda-feira toda a empresa se reunia, desde quando nós tínhamos 7 pessoas até no final do ano, quando estávamos aí com 15 pessoas. Toda segunda-feira nós nos reuníamos por meia hora, no máximo 1 hora, para justamente apresentar, prestar conta. Eu como CEO prestava conta, meu sócio como CTO prestava conta, o meu outro sócio responsável pela parte de Customer Success e produto prestava conta. Então as demais pessoas prestavam conta, todos prestam conta um para o outro, focado num propósito, e a proposta de valor é ajudar as pessoas de suporte, os profissionais de suporte a terem resultados sensacionais. Essa é a proposta de valor do Tayflux. Bom, dito isso, o planejamento é a parte mais fácil, a parte mais legal, é a parte que tu senta numa sala com teus sócios e escreve o que tu queres. Agora, a resiliência, a cadência da execução e prestação de conta daquilo que tu colocou na sala e quebrado em ano, em trimestre, mês, semana, e para cada um fazer o seu dia, é esse ponto que é o ponto chave para que as coisas de fato aconteçam e que você veja se você está tendo resultado e quais são os resultados. Se forem resultados negativos, quais são os aprendizados desses resultados negativos, e em resultados positivos, a comemoração e a celebração a cada dia de cada conquista e cada vitória. Bom, outra pergunta é justamente, houve êxitos de recebimento de investimento? Então sim, recebemos um aporte em outubro, justamente de uma pessoa, de um advisor que estava acompanhando os números da Tayflux, e eu prestava conta para que eu, como CEO, tivesse alguém para prestar conta. Então os sócios estavam fazendo no modelo bootstrapping dinheiro para justamente fazer esse processo de sustentação e o investimento inicial que é necessário. E aí eu tinha uns 3 advisors que eu fazia encontro,
onde eles me ajudavam em algumas situações e eu abria todas as informações para entender como estava, e até que chegou num momento em junho onde um dos advisors falou que eu precisava botar o pé no acelerador porque os números de marketing estavam muito bons. E aí foi onde que ele disse que ele colocaria o dinheiro dele. Quando ele disse que ele colocaria o dinheiro dele, foi onde que eu falei para ele, ok, eu entendo que faz sentido para você e para nós ter cada vez mais você junto no processo, e a gente chegou num valuation, e nesse valuation ele esteve de acordo e nós fechamos o deal então em outubro. Se você colocar Tayflux, a gente conta Tayflux na internet, né? SC Inova, espaço Tayflux, vão ter 2 posts contando um pouco da nossa história e também contando um pouquinho desse investimento. Então espere para que o investimento entre no momento certo. Existe uma máxima de muitos empreendedores que tem que conseguir o investimento para depois tirar o PPT do papel, vamos colocar assim, e criar alguma coisa. Não, hoje você consegue fazer muitas coisas já mostrando valor, tendo cliente early adopter, pagante, se tua proposta e teu valor realmente está resolvendo uma dor. E quando você tiver métricas, tiver já justamente um pouco de alguma coisa, procure investidores que ajudem, que soem, não só vestem a camisa, mas soem com você. É o famoso smart money, mas que muita gente acaba não entendendo, achando que só pelo fato de que a pessoa é de um segmento que você está atuando já é smart, mas muitas vezes não é, porque ele não entende de cultura de startup, não entende do cenário que você vai viver, e muitas vezes pode ser um espinho na sua carne e não realmente um dinheiro que vá fazer com que o negócio acelere ou ganhe tração, tá? Eu não sei qual é o estágio que vocês estão, por isso que está um pouco aberto a minha fala, mas acredito que depois nas perguntas a gente pode ajudar um pouco melhor. Existem 2 últimas perguntas, né? Então, como vocês fazem o planejamento anual da empresa? A gente, como eu comentei, se reúne ali em dezembro, tanto o planejamento financeiro quanto o planejamento estratégico, né? A gente senta, analisa o que cada um visualizou, nesse caso de 2019, em dezembro de 2018 a gente avaliou os números de 2018 e setamos um crescimento de 5 vezes para o próximo ano. Nós crescemos 19 vezes, então, de janeiro até dezembro, e agora está projetado um crescimento de 5 vezes. Esse crescimento de 19 vezes já está tirado os churns, ou seja, a gente só está contando os clientes que pagaram e ficaram. Até porque de churn, nesse período de 101 clientes, nós tivemos apenas 5 churns, tá? Que isso é bem bacana. Por quê? Porque mostra que o teu produto é um produto que de fato as pessoas gostam de utilizar e realmente resolve uma dor deles. Então, ponham atenção muito no produto, porque é o produto que vai reter realmente os teus usuários. Então a gente fez esse planejamento em 2019 no mesmo modelo, anual, trimestral, mensal, semanal, e cada um quebrou de forma diária, tá? Aí nós começamos a utilizar OKRs para que a gente pudesse fazer os check-ins dos OKRs semanalmente e continuar a nossa prestação de conta como foi falado. Por último, comente qualquer assunto que não foi exposto ou não foi comentado aqui nas perguntas e que você considere relevante dizer. Bom, eu acredito que a minha fala no início já expôs algumas situações, mas o que eu queria deixar aqui é que não existe empreendedorismo romântico, não existe empreendedorismo fácil. Eu tenho experiência realmente de empreender desde muito cedo, antes do meu primeiro CNPJ, com artesanato, com venda de picolé, e estava aprendendo justamente porque meu pai, mesmo tendo condições, não me dava tudo o que eu queria e eu corria atrás. Então correr atrás, ter atitude, ter resiliência e ganas, né? Vontade é o fundamental. Só não pode ser aquela vontade louca de você ficar dando murro em ponta de prego e ficar sangrando e não ver que você está fazendo isso. Mas sim, essa gana é importante, por isso que entra as pessoas como da Orbital para ajudar vocês através de mentores
para que possa vocês ter visões e insights de outras formas que vocês não estão vendo. E aí depois eu abri o meu primeiro CNPJ, então, com 19 anos, e nesse percurso eu já fiz a fundação de 6 empresas e 4 delas eu vendi. Então é muito bacana, porque a hora que você consegue entender isso, você consegue cada vez mais ver que é gratificante, que é recompensador, que são desafios que você coloca e você vence, e isso é fundamental. E faço um destaque que quando eu estava aí com 39 anos, em 2015, eu vi a necessidade de um renovo no meu mindset, na forma com que eu precisava justamente empreender novamente como startup, e eu me conectei a um ecossistema, que foi o ecossistema de Florianópolis. Fui para lá em fevereiro, fiz um Startup Weekend, passei aquele final de semana maravilhoso e insano, dando tudo que eu tinha de mim. Tivemos logo depois um processo onde aquela startup que eu comentei com vocês que a gente começou em 2012, 2013, já depois de ter feito o processo de entender como que é validação, passamos por um programa de capacitação que tem aqui em Santa Catarina, chamado Startup SC, e nesse processo de 4 meses é onde a gente conseguiu entender muitas coisas. Então, busque conhecimento, faça network. Conhecimento, quando eu digo conhecimento naquilo que você precisa, seja da área de marketing, seja da área de funding, seja da área administrativa, seja da área de produto, tenha as pessoas do seu time ao seu lado, e faça com que isso cada vez mais tenha transparência, confiança entre esse time, para que de fato as coisas fluam. E no network você busque realmente referências, pessoas que possam lhe ajudar, e fuja dos empreendedorismo de palco e daqueles que realmente não têm um background ou um track record que realmente faça com que possa lhe ajudar e muitas vezes mais atrapalhar. Então, desejo a vocês tudo de bom, desejo sucesso, não desejo, mas sei que vocês irão falhar, mas que cada falha possa ser o combustível necessário para o próximo passo e o próximo desafio a ser vencido, porque o sabor depois de uma derrota é muito melhor. Então não se preocupe em errar, não se preocupe em estar derrotado, mas saiba que dentro de você tem a energia necessária para que você possa superar e dar a volta por cima, e depois, quando você olhar para trás, ver que tudo valeu a pena. Ok? Ficamos então abertos para as perguntas. Um forte abraço.